Só que o leite e os derivados não tem o potássio e não tem magnésio. Então, o que acontece? Na hora que você ingere o leite e tem um resíduo mais ácido e não está junto com potássio e magnésio, que faz a neutralização do nosso sangue, o osso começa a não poder ficar com o cálcio dentro dele, porque o cálcio vai chegar no osso, mas a hora que o cálcio está sozinho, sem o potássio e o magnésio, o cálcio tem que sair do osso para deixar o nosso sangue mais alcalino. Então, ele chega no osso, mas ele sai. Enquanto, se você ingerir umbu, por exemplo, você vai estar ingerindo um alimento que tem muito cálcio, mas é lotado de potássio e de magnésio. Resumindo, saúde óssea garantida, mesmo, muitas vezes, sem consumir o leite e os derivados. Porque tem trabalhos mostrando, nas pessoas que são veganas, que não consomem nenhum produto de origem animal, que elas possuem o osso muito mais saudáveis do que as pessoas que até tomam 2, 3 porções de leite ou derivados por dia. Não estou dizendo aqui para você ser vegano ou para você deixar de consumir o leite. O que eu estou falando é, leite, ele é importante, numa quantidade muito menor do que as pessoas valorizam, mas eu tenho que ter no conjunto da minha alimentação outros nutrientes para fazer com que o cálcio chegue e ele mantenha lá no cálcio para manter essa saúde óssea. E por isso que quando eu consumo alguns alimentos, principalmente frutos, né, frutas, verduras e legumes que possuem mais quantidade de potássio e magnésio, eu garanto com certeza essa saúde óssea. Vamos falar um pouquinho de cada alimento, porque meu tempo é curto, aí eu abro discussão com vocês, mas eu gostaria também de resgatar um outro alimento que se perdeu, né, no nosso Brasil, inclusive em toda a questão da Bahia. Na pesquisa que nós fizemos com os agricultores, né, em algumas famílias que nós visitamos, nós verificamos que os agricultores, eles têm um hábito de consumir alguns tipos de carboidratos, né? E a mandioca é um consumo, sim, mas eles consomem também bastante arroz, bastante trigo, e deixam de lado alguns alimentos que é do bioma, por exemplo, a batata doce, consome, mas não com a frequência necessária. E a araruta, né, foi um alimento que quase não apareceu em termos de consumo aí na Bahia. E nós vamos ter que resgatar. Porque quem é mais velho, né, de experiência, mais vivido, não vou falar mais velho, mas mais vivido, sabe da importância da araruta. Sabe que lá, quando tinha qualquer probleminha de saúde, ou intestinal, qualquer probleminha, vamos fazer um mingauzinho de araruta. A farinha de araruta. E é exatamente isso. A farinha de araruta, ela possui uma digestibilidade, uma digestão tão adequada, mas tão adequada, que a gente tem que voltar urgente a consumir. Quantas pessoas que vocês conhecem que teve toda essa mudança do hábito alimentar e que introduziu muita farinha de trigo, né? Consumindo muito pão branco, macarrão. Foi uma transição tão grande que aconteceu no Nordeste, principalmente no Brasil inteiro, mas no Nordeste. O Nordeste tem uma característica, e eu sei porque eu sou filha de nordestino, né? Meu pai é de Pernambuco, é de Recife. O hábito do café da manhã, sempre que todas as minhas férias eu passei, né, em várias cidades, inclusive de Pernambuco, era ter batata doce, né, era o cuscuz de milho, era a mandioca, era o inhame, o cará. Isso foi desaparecendo da mesa das manhãs, dos cafés das manhãs, né? Foi sendo introduzido pelo trigo, que aí é complicado, né? Porque o trigo não é nem produzido no nosso país, aí entra aquele conceito que eu falei para vocês da soberania alimentar. O Brasil produz 1% do trigo que a população brasileira consome. O resto vem da Argentina e no período de crise chega a vir da Rússia o trigo, para nutrir aí o nosso café da manhã, o macarrãozinho do final de semana, quando na verdade a gente tem vários tubérculos que são riquíssimos. E o que acontece com esse trigo, nessa mudança, né, nesses últimos 40 anos? Foi uma loucura que fizeram com o trigo, foram pegando uma espécie de um trigo com outro trigo, cruzando de uma forma híbrida,
e gerando, né, um trigo que ao invés de ser aquele trigo alto, aquele trigo ancestral, se tornou aquele trigo anão, bem baixinho, para aumentar a quantidade de glúten, a elasticidade, para dar mais elasticidade nas preparações culinárias. Só que, pessoal, o nosso organismo, o nosso sistema imunológico não consegue reconhecer esta proteína. Essa proteína, ela é muito mal digerida, é de baixa digestibilidade. E aí a gente começa a enxergar nesses últimos 15, 20 anos uma loucura das pessoas, né? Com até algumas com alergia mesmo, a proteína do glúten, né? A proteína do trigo, o glúten. E gerando um monte de doenças. Vocês não têm ideia de quantas doenças, inclusive doenças autoimunes, que são expressas pela a ingestão do glúten, né? Vai de você poder ter doenças autoimunes, até como algumas alterações na tireoide, mas terem alterações, inclusive gastrointestinais. A pessoa consome o glúten, né? O trigo, a pessoa fica toda assim com bastante flatulência, com formação de gases. Ela se sente muito mal, enquanto a gente pode estar plantando, né, e produzindo a nossa farinha de araruta e um monte de preparações culinárias que são deliciosas. Quando a gente fala nos tubérculos, e aí como eu sou cientista, né, pesquisadora dessa área de alimentação, o impacto que tem na nossa saúde, a gente volta a conhecer e resgatar uma cultura, né, que nós tínhamos e que foi perdida totalmente, de pubar um tubérculo, né? Pubar a mandioca, pubar o cará, o inhame, pubar. E aí, mal a gente imaginaria que fazer esse processo de fermentação, que inclusive nas cartilhas que estão sendo disponibilizadas, né, para vocês, assim, lerem, aplicarem, tirarem as dúvidas com o nosso centro, né, o nosso centro de nutrição, vocês, e eu aprendendo a fazer a puba, mas eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, se for uma pessoa também com mais bagagem, que tem a sua avó viva, e perguntar para a avó, mesmo que a avó atualmente não está pubando, e falar de pubar um tubérculo, vai vir até lágrima nos olhos das pessoas. E quando eu pubo esse alimento, né, eu faço a puba, eu vou estar fermentando todo esse amido, esse carboidrato que esse tubérculo tem, e vou facilitar demais o processo de digestão. E além de facilitar o processo de digestão, olha só o que pubar um alimento traz de benefício. É produzido, quando eu ingiro esse alimento no meu intestino, um montão de boas bactérias intestinais. E são as boas bactérias intestinais que traz saúde como um todo para o nosso organismo. Inclusive, aumentando a nossa imunidade. Quando que a gente imaginaria que um processo, né, pudesse trazer a multiplicação de micro-organismos que hoje estão sendo estudados nos maiores centros internacionais, inclusive com pesquisa para descobrir como que a gente pode estar sintetizando, tirando esse micro-organismo, encapsulando esse micro-organismo. A indústria farmacêutica louca de tudo que pode aumentar os lactobacilos e cobrando uma fortuna por esses suplementos e alguns até remédios, né, dependendo da dose desses suplementos, para melhorar essa saúde intestinal que está ligada à saúde intestinal, com certeza a parte de imunidade, mas a saúde intestinal está totalmente ligada à nossa saúde cerebral. Quando que nós imaginaríamos que cuidar das boas bactérias intestinais, eu iria produzir um hormônio do bem-estar, do prazer, um hormônio chamado serotonina, que deixa lá no meu cérebro sensação de relaxamento, de prazer, de bom humor, de não ter que usar ficando drogas farmacêuticas para, muitas vezes, para depressão, para a pessoa dormir adequadamente. Não, a serotonina te acalma, que faz com que no final da tarde, muitas pessoas, mulheres, então, quando está em TPM, aquela loucura,
corre atrás no final da tarde de doce de chocolate, porque não consegue ficar sem doce de chocolate. Por quê? Tem a queda da serotonina. E quando eu consumo um alimento, que eu pulo esse alimento, eu vou produzir tanta serotonina no meu intestino, que tem ligação com o meu cérebro, que eu vou ficar bem longe daquela vontade doida de comer doce de chocolate, de ter que ter até algumas vezes, pela baixa serotonina, a utilização de drogas ilícitas, como as drogas muito viciantes, a maconha, a cocaína, o crack. Quando que a gente imaginaria que o uso de uma droga ilícita, que traz, né, o bem-estar, o prazer, tivesse ligado a uma alteração de bactérias intestinais? Alguma vez vocês tiveram a possibilidade de ter esse tipo de discussão? Então, pessoal, e foi todo esse conhecimento, né, que eu estudo há muitos anos, eu tenho 37 anos de formada na área de nutrição, né, com mestrado em pediatria, mas 27, então 37 de nutricionista, mas 27 estudando muito a nutrição funcional, que tem todo esse aspecto de trazer toda essa questão desses alimentos e fazer com que esses alimentos em cada órgão façam esse órgão funcionar super adequadamente, que há 27 anos a gente vem discutindo essa questão da saúde intestinal, mas que nos meus últimos 10 anos, quando eu me integrei mais no movimento da agroecologia, conhecendo as PANC, conhecendo os tratamentos da biodiversidade, que eu comecei a fazer um trabalho numa comunidade muito carente de Bauru, que é a cidade que eu moro em São Paulo, Bauru, São Paulo, que a gente começou a fazer um trabalho com crianças, adolescentes, jovens, adultos, e a gente percebeu o que a nutrição intestinal pode fazer as pessoas não entrarem na droga e, se tiverem, infelizmente, viciados, conseguir sair de um vício. Fantástico, né? E essa experiência nós tivemos e temos, inclusive conseguindo resgatar as pessoas do crack, que não é nada fácil. E olha só o poder da alimentação que você tem aí, né? No seu ladinho, e quantas pessoas socializando esse conhecimento que você que está assistindo vai ser com certeza multiplicador. Você tem a responsabilidade, a gente até fala, é bom eu nem conhecer, né? Quando você não conhece, você não tem a responsabilidade de reproduzir. Mas quem tem a informação tem a responsabilidade e ética, né? De fazer essa reprodução. E vamos lá, né? A gente começa a olhar para o quintal e falar assim, mas tem alimentos aqui que dão tão espontaneamente que não precisa, né, do meu suor, não precisa de ter tanta utilização de água, né? E elas vêm naturalmente, que são exatamente as plantas alimentícias não convencionais. Então, a Ora Pronobis que eu citei anteriormente para vocês é uma PANC, é uma planta alimentícia não convencional. Até eu estou aqui com a camiseta, né, ó, camiseta PANC, né, do Valdeli Knupp, que trouxe todos esses estudos, né, nesses últimos 10, 12 anos, biólogo fantástico, que identificou mais de 350 espécies de plantas no nosso país que a gente pode comer e que a gente não comia. E na hora que a gente vai conversando com as pessoas, né, do campo, as pessoas falam, mas eu comia isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era normal eu comer isso. E por isso que eu gosto muito também de todo o conceito que o Nuno Madeira, que está no projeto com a gente, traz, que são as plantas, as hortaliças tradicionais que eram consumidas e deixaram o consumo. Aí vem a beldroega, né? A beldroega que está aqui, a beldroega, ela dá no Brasil inteiro. Aliás, a beldroega, ela dá no mundo inteiro. Gente, olha a riqueza da beldroega. A beldroega tem muito, mas muito magnésio, lotada de proteína para ajudar no nosso crescimento, nossa imunidade, de vitamina C, de beta-caroteno, que é fantástico o beta-caroteno para a imunidade, sim, mas para nos ajudar em muitas e muitas doenças, até mesmo doenças oculares, né? Que às vezes a gente está lá com dificuldade de estar enxergando, mas está evoluindo tanto, né? As alterações oculares, o beta-caroteno é fantástico para isso. Ela é riquíssima numa substância que te ajuda a defender e que faz essa substância, a glutationa, proteção do pulmão.
Como eu lido muito, né, na área nutricional e médica, no mundo inteiro, quando veio a questão do coronavírus, o que foi discutido? Coronavírus, o alvo do vírus é o pulmão. Então, a gente tem que proteger o pulmão. E todo mundo que é da área da nutrição funcional, os médicos que entendem, né, de toda essa questão nutricional, começaram a falar abundantemente para toda a sociedade para consumir alimentos que protejam o pulmão, que formam essa substância, a glutationa. E aí o alho faz isso, a cebola com certeza, inclusive a casca da cebola, riquíssimo para fazer isso. Mas a beldroega é fantástico. E quando a gente começava a falar disso, né, em março, abril, sobre a beldroega, as pessoas assim, mas que planta é essa que eu nunca ouvi falar? Aí tinha um outro que falava assim, não, tá lá no meu quintal, mas eu não consumo, porque aquilo é mato. E é isso que eu quero trazer para vocês, que muitas plantas que são consideradas mato, que não são, assim, valoradas para ingerir, até porque elas não dão tanto trabalho como um alface, um tomate, uma cenoura para produzir, elas têm uma riqueza que, infelizmente, o alface às vezes não tem, e o tomate cheio de agrotóxico menos ainda. Não estou falando para deixar de consumir esses alimentos, mas consumir esses alimentos que não tenham veneno, né, que sejam orgânicos. E aí vai na riqueza, né? Vai na riqueza chegando na beldroega de ser um alimento muito rico em ferro. E olha que lindo, a beldroega tem o ferro vegetal. E quantas pessoas que você não conhece que tem anemia? Que vive tomando remédio para anemia e muitas vezes não corrige essa anemia, até porque os remédios para anemia, sulfato ferroso, é muito ruim. As pessoas ficam com dor de estômago, com alterações intestinais, aí a pessoa para de tomar. E tem a beldroega, que tem ferro, e na mesma planta tem um monte de vitamina C. E toda vez que você tem um alimento vegetal que tem ferro com vitamina C, essa absorção, ela é idêntica à absorção que a gente tem, por exemplo, das carnes vermelhas, que possuem um ferro de muito boa absorção. Então, a beldroega, ela guarda em si tantos nutrientes, né, importantes, e o último que eu vou citar, que é um nutriente fantástico, é o zinco, que junto com toda essa discussão científica mundial, o que os cientistas estão falando? Tem que aumentar, sim, né, está muito bem de vitamina C, de produtos que formem a glutationa para proteção, né, do pulmão, para não ter que ter nenhuma complicação, imagina a pessoa até ser entubada, então vamos proteger o pulmão, mesmo tendo a presença do vírus, e a questão do zinco, por quê? O zinco é um nutriente que ele tem o papel de diminuir demais a possibilidade do vírus invadir o nosso organismo ou de multiplicar. Então, ele é uma primeira defesa, né, do nosso organismo, ele é estimulado por esse nutriente, que é o zinco. E a gente vê quantas pessoas com deficiência de zinco, né? A gente trabalhou muito nessa questão com os agricultores, a nossa pesquisa, de avaliar alguns sinais e sintomas, né? E o que a gente observou? Que vários sinais e sintomas dos agricultores, esses agricultores possuem déficit de zinco. E um bem clássico que vocês já podem olhar em vocês agora e ver se vocês têm o déficit de zinco, é você olhar para a sua unha e ter pontinhos ou manchas brancas nas unhas. Pontinhos ou manchas brancas nas unhas significa déficit de zinco, que está muito relacionado, quando você tem esses pontinhos e manchas brancas nas unhas, quando você passou por algum grande estresse, inclusive estresse emocional. E aí o zinco é esse nutriente que vem te defender. Então, na sua defesa, ele é usado para te defender na parte, né, da parte imunológica, mas fica faltando zinco para outras reações, e aí é expresso aqui nas nossas unhas. E muitas pessoas, né, atualmente com o coronavírus, a hora que a gente faz análise de sinais e sintomas, a gente observa clinicamente o déficit de zinco. E também pessoas que têm o déficit de zinco, e a beldroega ajuda demais, né, a restabelecer esse zinco, são aquelas pessoas que têm, às vezes, dificuldade de digestão. Sabe quando a pessoa come o alimento e parece que o alimento para no estômago? Ela tem dificuldade de digerir esse alimento? É que falta o zinco, porque o zinco, ele ajuda a formar o ácido clorídrico, que no nosso estômago vai fazer exatamente a digestão das proteínas. Então, olha só, um alimento que está lá no seu quintal, que não era tão valorizado, inclusive, por muitos cientistas,
vem vindo à tona, né? Então, está vindo a toda a parte de pesquisa científica dos benefícios para a saúde, toda a parte da gastronomia, de quanta coisa gostosa que a gente pode estar fazendo com essas preparações. E aí, chegando, então, na Beldroega, a gente tem um alimento que tem uma relação super adequada nos ômegas, né? Então, as pessoas ficam assim, o ômega 3 é tão importante para o cérebro. É muito importante mesmo. A Beldroega tem um equilíbrio do ômega 9 com o ômega 6 com o ômega 3, tendo trabalhos científicos, eu peço aqui desculpa para vocês, né, que a questão está até em algum material em inglês, mas esquece isso, que eu quero trazer é para vocês saberem que tem estudo científico com a Beldroega, que está no quintal de vocês, mostrando os benefícios na questão da memória, da pessoa manter com a mais longa idade possível, com muita longevidade, a sua memória. A Beldroega, por todos os seus componentes, ela não deixa os nossos neurônios morrerem. Eles morrem, lógico, normal, todo dia, numa quantidade, mas eles renascem, porque a gente tem toda essa produção diuturnamente de novos neurônios. E a Beldroega, com trabalhos científicos mostrando que ela evita a deteriorização da memória. Fantástico. Vamos agora para uma nova punk, que ela é super adaptada, né, no Brasil inteiro, e que vocês vão ter acesso, né, possivelmente nos canteiros aí que estão sendo produzidos na cidade de vocês, e no Madeira, né, nos nossos treinamentos com os ATERs, né, os assistentes técnicos e os ACRs, ele disponibilizou as mudas. A chai é outro alimento que ela é muito resiliente, muito resiliente. Também ela vai se dar o cultivo dela e a sua multiplicação por estaca, igual a questão da Ora Pronobis também. E a chaia também são folhas que você vai consumir, que você também precisa cuidar no seu consumo, ou consumi-la, né, em termos de farinha, ou cozida, refogada, para que não tenha os fatores aí antinutricionais que possam impedir a absorção de nutrientes importantes. Mas olha que lindo um trabalho que foi realizado aqui na Unesp, eu falo aqui porque eu moro do lado de Botucatu, né, interior de São Paulo, e esse trabalho da Unesp mostrou que a chaia tem um superpoder anti-inflamatório intestinal, porque ela possui presença dos compostos fenólicos e de fibras que eu já discuti com vocês. Agora, quem são esses compostos fenólicos que eu já falei algumas vezes? Na cartilha que vocês vão estar recebendo, vocês vão ver uma parte da cartilha falando dos fitoquímicos, dos fenólicos. Quem são essas substâncias? Elas são as substâncias maravilhosas que são produzidas no alimento quando esse alimento não tem uma proteção. Por exemplo, quando esse alimento é orgânico, biodinâmico, da agricultura natural, não teve utilização de agrotóxico. Porque o agrotóxico, ele vem no sentido de proteger aquela planta contra o ataque, né, das pragas, das substâncias que podem, acabar com aquela plantação. Aí coloco o agrotóxico. Só que na hora que eu coloco o agrotóxico, eu impeço que boa parte dessa planta tenha uma produção da sua própria defesa. Eu sou capaz de me defender, pode vir que eu me defendo. Só que se eu perco essa possibilidade de produzir essas substâncias de defesa, eu perco a possibilidade de ter fitoquímicos que são produzidos no metabolismo secundário dessa planta. Eu perco a possibilidade de ter os fenólicos, que são fantásticos. Olha o que os trabalhos atuais falam dos fenólicos, dos fitoquímicos. Você pode trazer um gene da sua herança familiar que tenha câncer, obesidade, diabetes, né, colesterol elevado, pressão arterial elevada. Você pode trazer um gene que é meio ruinzinho, esse seu gene. Só que os alimentos, principalmente os alimentos ricos em fenólicos, em fitoquímicos, diminuem em 70% a expressão desse gene que não é tão bonzinho assim. Então, eu tenho, de uma forma muito, mas muito forte, a diminuição do risco de
ter uma doença, por exemplo, crônica degenerativa, como essas que eu citei para vocês. E a chaia, a Ora Pronobis, a moringa, fantástica moringa, olha minha moringa aqui, que eu tô com uma mudinha aqui que eu tô levando para o interior, olha aqui a moringa, linda moringa, que vocês têm a moringa aí de forma abundante. A moringa são alimentos super resilientes. Olha a resiliência, olha a agressão de ficar sem água por mês e mês. Ótimo, eu fiquei sem água, mas ainda eu tenho que me defender. E nessa defesa, eu aumento demais esses compostos fenólicos. Por isso, que os alimentos da caatinga, do semiárido, eles são alimentos que o mundo inteiro está de olho, pelos benefícios nutricionais e pela saúde. Além do que, esses alimentos são a grande solução para o nosso planeta, que o que todos os cientistas mundiais que lidam com essas questões de mudanças climáticas, de aquecimento global, falam para a gente, é que, não sei daqui quanto tempo, vai faltar água. Então, vocês imaginem que esses alimentos que precisam de pouca água vão ser a solução para o mundo. Então, a gente tem que ter muito orgulho de ter esses alimentos, né, bem pertinho da gente, valorizar e divulgar demais o conhecimento deles. Então, eu vou passar agora rapidamente por algumas receitas, para que a gente fale dessas receitas e fale dessa capacidade desses fenólicos maravilhosos para a nossa saúde. Uma outra punk que tem é a taioba, que a taioba realmente, a taioba é um alimento que precisa um pouco mais de água, né? Então, ou ela tem que estar sendo plantada em locais assim, né, beira de rio, para ter mais facilidade do seu crescimento. Mas a gente tem um outro alimento, né, que é bem do semiárido, que é o licuri, que aqui eu posso fazer o preço de qualquer tipo de hortaliça que eu quiser, mas a gente tem aí o licuri, que é esse coquinho fantástico. O óleo de licuri, ele tem que ser disseminado pelo Brasil inteiro, e também, exatamente, o mundo já está de olho, porque o licuri, ele tem uma quantidade de ômega 9, que é o alimento mais clássico conhecido de ômega 9, é o azeite, né, o azeite de oliva, que todo mundo valoriza demais. O licuri, o babaçu, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, são alimentos fantásticos e sustentáveis e garantindo a nossa soberania alimentar, certo? Porque é aqui do nosso país. Enfim, um pesto, fazer um pesto aqui com qualquer uma, ó, pode ser a taioba, pode ser a Ora Pronobis, pode ser moringa, pode ser azedinha, pode ser qualquer, a beldroega. Faz um pesto e coloca o licuri, a capacidade antioxidante de compostos fenólicos é a coisa mais maravilhosa que tem. E ainda, se você acrescentar alguma oleaginosa, perfeito. A farofa que a gente pode fazer, uma farofa de pupunha papuba, né? A pupunha, utilizar tudo, porque as pessoas usam muito o palmito, né, da pupunha. Mas a hora que a gente conhece os frutos da pupunha, aquele fruto vermelho, e faça uma farofa, meu Deus do céu. Embora é mais do bioma, um pouquinho mais Mata Atlântica, mas a gente consegue, né, fazer aí um contato, né, com esses biomas que a Bahia possui e poder fazer preparações fantásticas. O que eu quero puxar aqui é a questão da puba e dando umas concentrações muito importantes, né, da relação dos ômegas, inclusive tendo 3 e 6. Uma farofa de licuri, agora com a palma, que, olha que sugestão super gostosinha, né? Você pega aqui o licuri, e aí você pode colocar, inclusive, também um pouquinho de farinha de gergelim, que o gergelim também dá numa grande quantidade, e a gente faz uma farofa, colocando aí a farinha de gergelim, a cebola, a cebolinha, se for o caso, o tomate. Essa farofa de licuri com a palma, concentração também fantástica de fitoquímicos, né? Olha quantos fitoquímicos que tem. Na cartilha de vocês, vocês vão ter um pão de frigideira, feito pela nossa nutricionista e chefe Vera Núbia, que é fantástico. E aí, o que a gente traz nesse pão de frigideira? A gente traz, incluindo, né, alguns alimentos que tem muito disponível, mas trazendo a sugestão aí desse pão ser feito com a araruta. E aqui tem, então, nesse pão, castanha de caju, banana e a araruta. E o que a gente traz aqui de discussão? Nós trazemos de discussão
a questão de eu ter uma preparação que tenha fibra de forma adequada, magnésio com bastante quantidade de magnésio, o cálcio, né, numa menor quantidade, mas interessante, frente a tudo que a gente pode, com outras ingestões, deixar de forma adequada, mas com muito potássio. E o que a gente tem no final desse pão de frigideira, que vocês vão ver a facilidade que é? Você pega lá e tem, inclusive, videozinho do pão de frigideira que vocês também vão ter acesso. Você pega, bate rapidinho, você levanta, bate rapidinho, deixa assando numa frigideira, vai lá no banheiro escovar o dente, se trocar, na hora que você volta tem um pão quentinho. Você não precisa estar fazendo utilização do pão cheio de glúten, né? Cheio de alimento que não é da nossa biodiversidade. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.